Quero trazer uma palavra para o teu coração, que o Senhor ministrou antes de tudo no meu. Eu quero começar lendo 1 Samuel 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Continua. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Senhor, aqui está a tua palavra, tão atual. Ela é tão reveladora, meu Pai. Ela é tão profunda, ela é alimento para a nossa vida. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. Nós estamos aqui essa manhã porque nós decidimos estar aqui. A nossa vida é resultado de escolhas, de decisões. E nós sabemos que nós estamos aqui porque nós precisamos essa manhã ouvir a tua voz. No meio de tantos ruídos, no meio de tantos sentimentos que muitas vezes tentam nos nortear, tentam nos paralisar, tentam definir a nossa vida, nós queremos dessa manhã, diante dos céus e diante da terra, dizer que a sua voz é a nossa direção. Ela é a nossa esperança, meu Pai. Ela é o nosso norte. Ela é a nossa confiança está em Ti. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Nós não temos dúvida, meu Pai, que o nosso socorro vem do Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada por cada vida, Senhor, que está aqui essa manhã. Senhor, venha fazer com que a sua palavra seja uma semente, que venha encontrar uma terra fértil no nosso coração. E ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha dar frutos, para que outras pessoas possam experimentar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e fará através da nossa vida. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Você tem liberdade essa manhã para curar, para transformar, para restaurar. Esse culto é para o Senhor, meu Pai. Toma o lugar mais alto nessa reunião. Nós te louvamos e rendemos, Senhor, graças a Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez na sua vida. De repente você está vivendo hoje um deserto, você não está vendo a provisão, mas agradeça por aquilo que Ele é, porque Ele basta, Ele é suficiente. Em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra: não pare na ofensa. O Senhor tem um chamado para você. Você sabe disso? Por mais que muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós até duvidamos se realmente temos alguma coisa, né? Alguma coisa de valor em nós que possa justificar ser chamados por Deus. Não. O Senhor te chamou porque Ele escolheu você. E não há nada em nós que justifique. Mas há algo que vai fazer você viver ou deixar de viver as promessas que Deus tem para você. Que é a nossa disponibilidade. O quanto estamos dispostos a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Muitas pessoas vão passar por essa terra e vão ser chamadas por Deus, mas nem todos vão estar dispostos a renunciar um momento da sua vida, ou renunciar de repente, como Pedro, uma rede cheia de peixes, para seguir Jesus. Apenas uma palavra. O Senhor falou: largue tudo e venha me seguir. A garantia era a palavra de Deus. Eu quero dizer que a garantia é a palavra, e ela é suficiente para que você venha caminhar naquilo que o Senhor está te chamando essa manhã. O Senhor tem um chamado. Não desista, porque Ele te chamou e é Ele que nos capacita. Muitos são chamados, mas nem todos estão dispostos a abrir mão, muitas vezes, da sua vida. Nem todos estão dispostos a abandonar, a deixar para trás e a viver o propósito que Deus tem. Ontem eu estava conversando com o Léo, eu falei assim: Léo, a Bíblia, ela nos sinaliza realmente que Deus nos chama e Ele realmente, Ele não vê aparência, Ele não vê a sua condição física, Ele não vê
os diplomas que você ganhou nos cursos, nas pós-graduações, não. Mas quando eu olho para a vida de Davi, ali a Bíblia nos sinaliza que um dos princípios para Deus nos chamar é o coração. E eu estava falando, não apenas um coração obediente, mas um coração disposto a obedecer. Por isso que ao longo da nossa caminhada, nós vamos viver muitas situações, sentimentos, vozes, ruídos, circunstâncias, experiências, que vão tentar de verdade nos paralisar nessa caminhada e nos aprisionar num capítulo da nossa vida e nos impedir muitas vezes de nós avançarmos e alcançarmos aquilo que Deus tem. Mas a decisão ela é nossa, a decisão ela é tua, de estar disponível todos os dias, independente daquilo que você está vivendo hoje, porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que estão dispostos a viver o chamado que Deus tem. Certa vez eu ouvi a história de um burrinho, que um fazendeiro, ele viu o seu burro caindo num poço vazio. E ele tentou tirar aquele burro de todas as formas, ele não conseguiu. Ele vendo que o burro já era velho demais, ele chamou alguns vizinhos para pegar algumas pás de areia e enterrar aquele burro. Afinal, ele já era velho e o poço não tinha muita função, não tinha água, estava seco. E à medida que as pessoas iam jogando terra, o burro começou a chorar. Ele começou a aceitar aquela terra. E eu fico imaginando o que passou na cabeça dele. Eu já estou velho mesmo. Eu já não sirvo para nada. Vai pegando isso aí. E ele começou a se acomodar naquela situação. Ele chorou até que em determinado momento ele para de chorar. E isso chama a atenção do seu dono. Porque quando ele olha, ele percebe que a cada pá de terra que as pessoas jogavam, ele sacudia e pisava em cima dessa terra. Mais uma pá chegava, ele sacudia e ele pisava em cima dessa terra. No final da história, eles jogaram tanta terra e o burro se aproveitou daquela situação e subiu, que ele chegou e saiu do poço. A questão não é o que fazem conosco, mas é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Quando nós entendemos quem somos em Deus, as vozes dos outros não têm mais tanta importância. Porque você concorda que o que valida a palavra de alguém é o quanto ela tem valor para você, a pessoa? Então, por mais que as pessoas tentam dizer para você que não dá mais, que você é um fracassado e tentam te rotular pelo pior cenário da tua vida, o problema não é isso. O problema é o que você faz com aquilo que falaram. Quando nós sabemos quem nós somos e quem nos chamou, não tem a ver com a nossa capacidade, mas o quanto estamos dispostas a sair daquele lugar e entender que por mais que as pessoas acreditassem que aquele burro já era velho, cansado demais, eu fico imaginando a mente dele. Não, eu ainda consigo caminhar, eu ainda consigo trabalhar, eu ainda consigo produzir. Por isso que nós temos que estar o tempo todo com a nossa mente levada ao altar do Senhor. Porque as vozes, elas vão sempre ser como uma pá de terra para nos manter aprisionados num lugar, numa mesma estação, no mesmo capítulo da nossa vida. Por isso que não pare na ofensa. É porque a ofensa ela é uma arma muito usada por Satanás para nos paralisar. Porque quantas vezes as pessoas elas param num poço atolado de terra porque elas não conseguem dar um passo para frente, porque afinal elas foram ofendidas. Então elas foram ofendidas na igreja, então elas saem da igreja. Elas foram ofendidas num trabalho, então elas querem sair do trabalho. E elas vão abortando os outros capítulos que Deus tem para elas, porque elas resolveram viver baseadas nos sentimentos, na ofensa. E o que me chama a atenção, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé, e ele olha como um padrão da terra, e na mesma hora Deus chama a atenção dele e fala, não, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E ali sinaliza uma das formas de Deus, como Deus nos vê. É o coração. Não é sua habilidade, não é sua forma de cantar, é como você faz as coisas para Deus. E quando
Jessé vai chamar o seu filho, quando o profeta Samuel manda chamar o filho, Davi poderia naquele momento, ele parar na ofensa, dizer o seguinte: ué, já chamaram todos os irmãos e vão me chamar por último? Eu aqui, mais uma vez rejeitado? Mas é muito lindo, porque a pessoa que sabe quem está te chamando não para na ofensa, mas caminha em obedecer o pai. Davi, em nenhum momento você vê na história ele murmurando: pai, agora você resolve me chamar, né? Só porque o profeta quer saber se tem mais um filho. Não. Davi ouviu a ordem do pai e obedeceu. E aí você vai ver num outro cenário, no 1 Samuel 17, Davi mais uma vez poderia ter sido paralisado pela ofensa, porque Davi, afinal de contas, estava lá, cuidando dos bichos. Davi não foi um homem preparado para a guerra. A única coisa que ele fazia é cuidar das ovelhas. Ele havia lutado, matado um leão, lutado contra um urso para defender suas ovelhas. Mas nesse momento o pai pede para ele sair daquele lugar do seu trabalho e levar comida para os seus irmãos. Pega isso no teu coração. Davi poderia ter falado: pai, escolhe outro. A única coisa, eu estou fazendo algo que é muito importante, eu estou cuidando das ovelhas. Não. Mas na mesma hora ele entendeu que obedecer à ordem do pai era mais importante do que entrar no lugar da ofensa e sentir humilhado, porque não tinha sido chamado e nem preparado para um campo de batalha, mas estava ali apenas como um entregador de comida. E muitas vezes nós somos roubados de certos lugares que Deus tem para nós, porque nos sentimos humilhados, ofendidos e não queremos nos submeter à ordem do pai. Mas o lugar que poderia ser de maior vergonha foi o lugar de maior honra. Porque ele entrou como alguém que estava entregando marmita e saiu como aquele que salvou toda a nação. A vida, ela sempre vai te presentear, eu costumo dizer, com alguns embrulhos que não são muito atraentes. Sabe quando você... Às vezes a gente começa a medir o presente que está dentro da caixa pelo embrulho. Se é um embrulho muito grande, bonito, colorido, não é isso? Criança faz muito isso, né? Ai, deve ser um presente lindo. Só que nem sempre a vida vai trazer para você presentes e embrulhos muito atraentes. Mas é preciso desembrulhar. Davi teve que desembrulhar a ofensa, a humilhação dos seus irmãos, para se submeter àquele e àquela voz que definia a sua vida. Por ele permitir entrar nesse cenário e desembrulhar o presente da humilhação, ele encontrou um lugar de honra. Porque todas as vezes em que não obedecemos à voz de Deus, por mais que Deus peça para você fazer coisas que muitas vezes você fala: Senhor, mas que humilhação, eu vou precisar passar por isso. Você não sabe o que te espera na sala principal. Muitas vezes a antessala, ela não é muito agradável. Mas quando nós entendemos o que Deus tem, o que Deus nos aguarda na sala principal, nós vamos experimentar aquilo que Davi experimentou. Porque com certeza ele não saiu daqui mais rotulado como o filho que cuidava de bicho, mas como aquele disponível a enfrentar o gigante e a salvar toda a nação. Davi não era um homem de guerra. Davi não era um homem que tinha habilidades para estar naquele campo de batalha. De repente você olha para você e você fala: Senhor, mas não tem nada em mim que justifique o lugar que o Senhor está me levando. É exatamente isso. Para que você saiba que tem a ver com Ele, através da sua vida. Davi não tinha condições, ele não tinha nem arma de guerra, ele não tinha nem roupa de guerra, mas ele tinha uma roupagem do céu. Ele tinha a presença de Deus, e um homem e uma mulher cheio da presença de Deus, ele faz coisas sobrenaturais. Tudo que aquele gigante precisava é de homens fortes, tão fortes quanto o gigante. Mas se você olhar para Davi, ele não tinha nada que pudesse, na verdade, justificar ele estar lutando com Golias. Mas ele estava disponível. Ele estava disposto.
Por mais que ele olhasse para dentro dele, ele não tivesse armas suficientes. Um homem e uma mulher que estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Não há gigante que possa te paralisar, mas você será honrado naquilo que hoje parece ser o cenário de maior vergonha na tua vida. Apenas obedeça. E eu amo a vida de Davi, porque ele poderia ter falado, quando o irmão dele começa a humilhar ele: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas? Vai cuidar daqueles animais que nem de Davi eram do seu pai? Mas ele entendia que o chamado que Deus tinha para a vida dele era tão grande que não era a voz do seu irmão que poderia definir aonde ele precisaria estar na próxima estação da sua vida. Ele estava a poucos metros de enfrentar e participar das maiores batalhas que iriam revelar como aquele que fez coisas sobrenaturais, porque permitiu ser usado por Deus. E muitas vezes nós estamos a um passo da nossa vitória e nós recuamos por causa das palavras dos outros, por causa de alguns sentimentos, por causa de ofensa. Ei, Davi ele sai daquele cenário. Essa foi a resposta que Davi deu. Ele imediatamente sai daquele lugar e saia de lugares que tentam paralisar o teu chamado. Saia de lugares, usa a sua mente, busque renovar a tua mente na palavra de Deus. Não deixa que sentimentos te aprisione num lugar, dentro de um poço, e você não viva, não desfrute daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. É muito lindo porque Davi foi um homem muito disposto, disponível a viver o chamado que Deus tinha para ele. Aquele era um menino, mas quando você vê ele, quando ele luta, quando ele está em Ziclag estava totalmente queimada, devastada. Os seus homens quiseram matar Davi. E mais uma vez ele poderia ter permitido que aquela ofensa entrasse no seu coração. Ei, eu luto por vocês, eu sou o líder de vocês, e vocês, é isso que vocês querem fazer comigo? Não, a Bíblia não fala que Davi falou alguma coisa. Não, a Bíblia fala que Davi imediatamente, na mesma hora, ele vai buscar ao Senhor. O que temos buscado? Quando os desafios, quando os sentimentos tentam nos dominar, quando palavras tentam nos definir, o que temos buscado? Aonde temos buscado? Porque imediatamente Davi buscou ao Senhor e falou: Senhor, eu devo ou não ir? Davi não deu ouvidos à voz daqueles que estavam com ele, porque deixa eu te falar, muitas vezes a ofensa vai vir de pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que nós ajudamos. Pessoas que nós cuidamos. Que colocamos muitas vezes dentro da nossa casa. Que nós demos oportunidade. Mas é aí a hora de Deus ver o teu coração. 1 Pedro 3, 9. Vou ler isso aqui, 1 Pedro. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Quando as pessoas nos ofendem, nós temos que abençoar, porque não diz respeito a elas, mas diz respeito ao que nós vamos fazer com a ofensa. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não permitia que as circunstâncias, as experiências que ele tinha ao longo da tua caminhada fizesse ele parar no meio do caminho, mas fazia com que ele cada vez mais tivesse a certeza de estar disposto, disponível para aquilo que Deus queria falar ao seu coração. Por isso que é muito lindo, Davi em certo momento da sua vida, ele fala: Senhor, arranque de mim tudo, só não arranque a tua presença. Porque ao longo da nossa caminhada vão aparecer também situações que vão tentar nos distrair e nos fazer acreditar que aquilo que Deus está nos dando é melhor do que a tua presença. Você quer que eu te mostre isso? A Bíblia fala a história de um homem, de um rei, de um homem que estava fazendo bodas. E ele havia chamado muitas pessoas para estar nesse banquete. Só que na última hora, os seus convidados, eles começaram a dar desculpa. Estavam
Eu sei o que é, porque eu comprei um campo, então eu não vou poder ir. Eles começaram a justificar a falta deles nesse banquete, porque afinal eles estavam muito ocupados. Eles haviam adquirido bois, outro havia adquirido campo. Eles haviam prosperado muito. E eles não tinham mais tempo para estar no banquete. E muitas vezes nós perdemos o chamado que Deus tem para nós. Não só por sentimentos, ofensas, mas também por bênçãos. Quantas pessoas vêm para a casa do Senhor e pedem um filho? Senhor, eu quero um filho. Fica anos orando por um filho. Deus vai lá dar um filho. E quando o Senhor chama para viver o chamado, ele não tem mais tempo. Quantas pessoas são abençoadas nos seus negócios, mas da última hora ele não tem mais tempo para servir a Deus. Ele não tem mais tempo para vir para a igreja. Ele não tem mais tempo para estar na casa de Deus. Porque afinal de contas, ele comprou um campo. Ele está muito ocupado. Afinal de contas, ele comprou animais. Ele montou uma empresa. Ele ganhou um filho. Ele não tem mais tempo para estar no banquete do rei. Por isso que muitos são chamados, mas nem todos estão dispostos a obedecer, a estar disponíveis quando o Senhor chama para te servir, para fazer a tua obra, para estar disponível para a última hora. Nem todos. Então muitas vezes não são apenas os sentimentos e as experiências, mas as bênçãos também podem nos fazer desviar o caminho e acreditar que nós não temos mais tempo para estar na casa de Deus, para estar na obra, para estar ali obedecendo ao chamado de Deus. Por isso que eu amo essa passagem que Pedro, no meio das suas redes cheias, ele larga tudo. Porque largar tudo quando as redes estão vazias é fácil. Porque quem não tem nada, o que vier é lucro. Mas e quando as redes estão cheias? Para onde você vai? Quando as redes estão cheias, você ainda está disponível para atender o chamado de Deus? Quanto do seu tempo você tem investido em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus? Porque muitas vezes nós fazemos como o jovem rico. Nós colocamos mais a nossa esperança naquilo que nós conseguimos ter ao longo do caminho, no que na voz que nos chama para caminhar como Deus chamou Abraão. Caminhar apenas pela sua voz, porque nem a terra prometida ele tinha visto. Ele não sabia nem para onde ir, mas Deus fala: larga tudo. Larga seus projetos, os seus sonhos, a sua parentela. Larga tudo que você começou a construir. Se você começou a construir uma casa, para no meio do caminho. Larga tudo, Abraão. Mas quantos estão dispostos a deixar em segundo lugar os seus projetos e estar diante da presença daquele que deu tudo para você? Quantos estão dispostos? Porque o jovem rico, quando ele fala: Senhor, o que eu preciso para herdar o reino de Deus, a eternidade? Eu já leio a Bíblia, em outras palavras, eu vou ao culto, eu obedeço a palavra. E Jesus fala para ele: então agora só te cabe uma coisa, resta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Porque na verdade, o que Jesus está nos revelando através dessa palavra é que ele estava ocupado com as suas riquezas a tal ponto que jamais estaria disponível quando Deus o chamasse. Tanto que a Bíblia diz que ele fica triste, ele abaixa a cabeça, ele vai embora, porque de verdade ele não estava disposto a colocar o chamado de Deus em primeiro lugar. Essa palavra ela falou muito ao meu coração. O Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu podia estar trazendo uma palavra de esperança. Eu adoro falar sobre fé, sobre esperança. Mas essa palavra vai definir de verdade aquilo que nós vamos viver no próximo capítulo da nossa vida. A mesa que nós vamos sentar. Porque a escolha de Davi em cada desafio definia qual era a próxima estação que ele ia viver. É muito lindo porque quando a gente olha para o profeta Samuel, Samuel foi um menino que foi entregue pela sua mãe para Eli, para cuidar dele no templo. E ele era um menino que tinha uma promessa. A Bíblia diz que tudo que Samuel falou, tudo que ele profetizou se cumpriu. Mas ele era um homem que buscava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus o chama,
ele fala: Senhor, eu estou aqui. Eu estou disponível. Ele, na verdade, com certeza não se via com capacidade suficiente para a grande missão que Deus tinha para ele lá na frente. Ele foi um grande profeta de Deus. Mas ele estava disponível. Mas, mais uma vez, os sentimentos tentaram paralisar Samuel dentro da casa de Deus. Porque quando a voz de Deus ecoa nos seus ouvidos, Deus fala sobre toda a corrupção religiosa que estava acontecendo naquele lugar. Toda a corrupção dos filhos de Eli, de Eli permitindo tudo aquilo dali que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que no dia seguinte, mesmo Samuel ouvindo tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar que ele estava, ele se levanta e abre a porta do templo. Ele continua servindo a Deus. Ele continua disposto a fazer aquilo que Deus havia chamado para ele fazer. Só que muitas vezes nós não conseguimos alcançar a promessa que Deus tem para nós, porque nós muitas vezes permitimos que as pás de terra nos afundem e nós permanecemos no mesmo lugar. O que seria de Noé? Quais seriam os próximos capítulos da vida de Noé, se ele não tivesse disposto a construir uma loucura daquela aos olhos humanos? Porque a construir uma arca em torno de 120 anos, num lugar que não fazia chuva, não tinha coerência, era uma loucura. Mas o que seria de Noé? Quais seriam os próximos capítulos da vida de Noé, se ele não tivesse disposto a obedecer o seu chamado? O que seria de Abraão, o pai da fé, o pai de multidão? O que seria se ele não tivesse disposto a abrir mão de toda a tua história para viver agora o chamado que Deus tinha para ele? O que seria de Abraão? O que seria de Davi, se ele não tivesse entrado naquele cenário e enfrentasse Golias, tivesse olhado para ele e acreditado que, não, eu não tenho que estar aqui não. Mas ele olhou para Deus e olhou para o gigante e entendeu que não se tratava dele, mas do Deus que havia chamado para ele estar ali. O que seria? Então a pergunta é: o que será dos próximos capítulos da nossa história, se nós não obedecermos ao chamado de Deus? Se nós não estivermos disponíveis em obedecer à voz de Deus, o que será? Eu fico imaginando o que seria da minha vida lá atrás, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, obedecido à voz de Deus. Como eu estaria? Aprisionada nas minhas dores. Porque só Jesus cura, só Jesus restaura. Eu estaria dentro de um poço cheio de terra, acreditando que aquele era o meu cenário, que aquela seria a minha identidade. Mas o Senhor, Ele nos transporta para um lugar de cura, para um lugar de restauração, de renovo. Mas nem todos que estão sendo chamados para esse tempo vão estar disponíveis. Por isso, guarda o teu coração, porque é aqui que vai definir o quanto você vai estar disposto a viver o chamado de Deus e o quanto você está disposto a não trocar os prazeres, as seduções dessa terra para viver o chamado que Deus tem para você. Pode aplaudir. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos viver momentos muito desafiadores. O chamado não é algo fácil, mas ele é algo que nos constrói. Porque Noé foi construído à medida que ele construía o projeto de Deus. Nós vamos sendo construídos, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos aperfeiçoando à medida que nós nos colocamos à disposição de viver o chamado de Deus. Eu não sou a mesma Márcia de alguns anos atrás, mas também não serei a mesma Márcia de hoje, daqui a alguns anos lá na frente. Porque o chamado com Deus, ele te aproxima dele e, na verdade, ele revela de fato quem é você em Deus.
Esteja disposta, disponível. Paulo diz: eu aprendi a viver com pouco, mas também aprendi a viver com muito. Paulo sabia que as tribulações que ele estava vivendo naquele momento, nada poderia fazer ele parar o chamado da vida dele, que era levar o evangelho, que era viver o reino de Deus. Por isso que é loucura, aquele que te ofende, ora por ele, isso é o reino de Deus. Aquele que te trai, perdoa, isso é o reino de Deus. Mas só quem caminha naquilo que parece ser ilógico, quem caminha nessa cartilha, consegue experimentar coisas sobrenaturais. O caminho é esse. É viver aquilo que é loucura para o homem. É viver aquilo que é totalmente contraditório para o mundo. Mas aquilo que te liberta, que te cura, se chama evangelho. E isso é o poder de Deus. Experimentar viver o teu chamado é experimentar a cada dia que você caminha na direção de Jesus uma nova medida do céu. É você olhar para você e falar assim: meu Deus, mas como eu fiz isso? Como eu falei? Eu orei dessa forma, nem eu lembro como é que eu falei, nem eu lembro que eu orei, porque não se trata de você, mas se trata daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Essa semana ontem eu estava ajudando meu filho a pintar uma tela para o trabalho da escola. Tô até com ainda tinta preta aqui que não sai. E eu estava ali com alguns pincéis. Eu gosto de pintar, eu já fiz aula de pintura. Eu estava ali com alguns pincéis e o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu não sou, uma pintora famosa, um desses homens renomados, mas eu consegui pintar um quadro ali com os pincéis, com as tintas que eu tinha. Não eram tintas de tanta qualidade como esses homens renomados que marcaram o seu tempo, marcaram a sua história. Mas eu sei que se um desses homens usarem os meus pincéis de repente que não tem tanta qualidade, para eles, tintas também, pode às vezes estar um pouco mais desgastada, mas os pincéis mais desgastados, as tintas de repente não de tanta qualidade. Mas eu garanto a você que se um homem desse, vamos falar um nome de um pintor, Monet, Picasso, eu garanto que se ele pegar algumas tintas e alguns pincéis, de repente até velhos, e pintar o quadro, com certeza será magnífico, será lindo, será muito melhor que qualquer um aqui que fizesse com as melhores tintas, os melhores pincéis. Assim é Deus na nossa vida. Ele decide pegar alguns pincéis sem qualidade, às vezes com alguns defeitos, algumas mazelas, algumas tintas sem muito nome, sem muito conhecimento, que não é nem conhecida. Mas ele decide ainda assim usar você para fazer parte do projeto dele nessa terra. Ele decidiu, a escolha foi dele. Cabe a nós não olhar para quem somos, mas olhar para as mãos do grande artista desse lindo projeto que nós vamos viver, desse lindo projeto que Deus tem na história de cada um de vocês. Pode ser que as pessoas olhem para você, esse pincel está velho. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você se torna disponível para Ele. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida de um homem, uma mulher que decide estar disponível para Ele e abandonar todo o teu passado, a deixar para trás todas as feridas, as dores, todas as traumas, as frustrações, porque imagina estar na mão do grande pintor da nossa história. Eu acho que eu vou me sentir até importante, não é? Não é verdade? Porque você é importante para Ele, porque Ele decidiu escolher você como projeto de Deus nesse grande propósito que Ele tem para fazer nessa terra. E Ele não abre mão de você.
leva-me ao lugar onde só você e eu. O Senhor tem um lugar para você. O Senhor tem uma mesa para você. Mas às vezes você chegou aqui como Mefibosete, um menino marcado na sua infância por uma dor, por uma debilidade física que trouxe debilidade na tua alma, a ponto dele ir morar em Lodebar. Lodebar é lugar sem pasto, de escassez, lugar sem propósito. De repente você está nesse lugar, não está vendo propósito. Você define o que você vive hoje por aquilo que você viveu lá atrás, porque era assim que Mefibosete vivia. A sua condição, a sua deficiência física definiu todos os outros capítulos da sua vida, a ponto dele viver num lugar sem propósito, sem pasto, sem vida. Tudo que plantava morria. Lugar de escassez. De repente você está assim, só olhando para sua dor. Mas a Bíblia diz que o rei mandou chamar Mefibosete. O rei Davi mandou chamar Mefibosete. E quantas vezes o rei manda nos chamar para sentar à mesa do banquete que ele tem para nós, mas nós ficamos contando e recontando a nossa história, justificando a nossa vida, cercada, acorrentada pelas dores, pelas decepções, pelas ofensas. Ei, o rei manda chamar você para dizer que aí não é o seu lugar, porque você é herdeiro. Você é herdeira. E a Bíblia diz que Davi fala: todos os dias você vai ter lugar à mesa com o rei. Você vai comer da minha comida. Oh, tem uma comida nova para você. Tem algo novo para te alimentar. Tem uma nova medida que o céu quer liberar para você essa manhã. Você precisa se colocar nessa posição de filho. E filho tem acesso a lugares que outros não têm. Você tem acesso ao lugar na mesa do Pai. Lodebar não é para você. Quantas vezes ficamos anos da nossa vida parado num capítulo, parado na dor do que fizeram. Ei, saia desse lugar. Saia primeiro do lugar na mente. Lodebar era um espaço geográfico, mas quantas pessoas estão aprisionadas em um lugar no espírito, num lugar nas suas emoções, num cativeiro da tua alma. Ei, olha para você como filha. Não importa o que você viveu até hoje, olha para o Pai. Porque quando nós olhamos para o Pai, nós entendemos que não se trata de merecer, se trata de ser herdeira. E quando a gente é herdeira, tudo do Pai vem para nós, até um lugar na mesa do Rei. E é esse lugar que o Senhor tem para você essa manhã. Que você se levante como filha, como filho. Esqueça tudo que fizeram com você. Esqueça toda a ofensa. Caminhe em direção ao chamado que Deus tem para você. Você é um pincel sem valor para muitos, mas para Deus foi a escolha dele. E se Deus escolheu, quem é o homem para rejeitar aquilo que escolheu, que Deus escolheu? O homem, até o profeta Samuel rejeitou Davi. Mas quando Deus escolhe, todos têm que ver a escolha do rei, porque ele coloca entre os príncipes e ele coloca sentado na mesa, no lugar de honra. Porque tem um lugar, pastor Bruno, tem um lugar que Deus tem para nós, para aqueles que entendem quem são em Deus, para aqueles que entendem, não recusam o chamado que Deus tem para nós. O chamado vai exigir renúncia. O chamado vai exigir de você abrir mão. Ei, mas não há nada que você deixe para trás que seja perda quando você encontra aquilo que Deus tem para você. Não é perda. Deixar para trás, renunciar é ganhar. É abrir espaço para o novo que Deus tem para nós. Que você receba essa manhã uma nova porção, uma nova medida do céu para sua vida. Eu quero fazer um convite a você que entrou aqui de repente pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, que já até ouviu falar de Jesus, de repente até lê a Bíblia, mas ainda tem sido guiado pelas suas emoções, pela sua vontade,
pelas suas dores do passado, eu quero fazer um convite a você e dizer que o Senhor tem um outro lugar para você. De repente você veio de uma família que você olha em volta, você fala assim: gente, a minha vida não pode ser diferente, porque são ciclos que se repetem. A minha história, ela é a mesma da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Mas eu quero dizer para você que você está sendo chamada pelo rei. Porque sabia que Mefibosete, ele tinha direito a uma herança? Porque ele era da família neto de Saul. Ele era herdeiro. Mas muitas vezes nos encontramos em lugares que não condiz com o lugar que Deus tem para nós como herança. Porque ficamos aprisionados no medo, na insegurança, nas dores. Por isso que eu quero convidar você que quer mais desse Jesus, que não quer só aprender através de uma pregação, mas quer ter experiência com Ele, quer entregar a sua vida para Jesus hoje, quer dizer: Senhor, eu quero viver o teu chamado. Até aqui eu vivi o meu, eu vivi as minhas escolhas, minhas decisões, mas que nunca foram baseadas no teu querer, na tua vontade. O Senhor está marcando essa manhã para te apresentar um capítulo novo para a sua história. Assim como a mulher hemorrágica, ela durante mais de uma década, ela só lia todos os dias o mesmo capítulo para a vida dela. Durante décadas ela vivia a mesma história, até que ela tocou em Jesus. E ela, a partir dali, ela enxergou um novo presente e caminhou em direção a um novo lugar. O Senhor quer tocar você. Ele não te despreza. A mulher hemorrágica era desprezada pela sua condição física. Mas Jesus, quando ela tocou, saiu cura. E aquela mulher que parecia ser apenas rotulada pela sua dor, se tornou uma evangelista. Porque todos tiveram que ver o que Jesus havia feito na vida dela. Às vezes você só está enxergando até você, mas o Senhor quer fazer através de você. Tem outras pessoas que precisam experimentar daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Levanta sua mão, vem aqui na frente. Venha correndo como aquela mulher hemorrágica, aquela mulher limitada pela tua dor, pelas tuas emoções, aprisionadas pelo seu estado físico, emocional, espiritual, pelos ruídos, pelas vozes. Mas ela não permitiu ser paralisada naquela dor, nem pelos olhares, nem pelas vozes, dizendo: você não pode estar aqui, você é uma impura. Não, ela era filha. Ela era filha. Essa é a identidade que Deus tem para você, filha. Vem aqui essa manhã, que eu quero orar pela tua vida, e que você enxergue um banquete do rei. Sabe, um banquete maravilhoso? Sabe, um banquete que você nunca experimentou, que vai te surpreender? É esse lugar que Deus tem para você. Em nome de Jesus, o Senhor está ativando ministérios. O Senhor está levantando uma igreja disposta, disponível para viver o chamado de Deus nessa geração. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço pela cidade de Belém e por todos nós que vamos herdar a terra prometida, que não vamos parar nos gigantes, não vamos parar nas adversidades, mas vamos avançar dizendo: há um decreto, a terra prometida é nossa, há um lugar que Deus tem para nós. Que vocês sintam abraçadas pelo Senhor essa manhã, que o Senhor venha enxugar as suas lágrimas. Eu vejo pessoas muito cansadas, paralisadas no meio do caminho pelo cansaço. Que o Senhor venha trazer um refrigério, venha trazer um fôlego novo sobre vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor venha aliviar todo o peso, venha tirar todo o cansaço, venha trazer um ânimo, uma alegria, um regozijo sobre vocês. Que vocês possam cantar novas canções, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a tua família. Não desperdice as sementes que o Senhor está entregando para você. Essa manhã eu vejo sementes,
Não desperdice as sementes que o Senhor está entregando para você. Não olhe como semente, mas olhe como uma floresta, como algo poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Pode ser pequeno, mas é grandioso quando nós plantamos num lugar saudável. Que você seja como uma semente plantada num lugar saudável. Que o céu venha te nutrir, que as palavras do Senhor venham te alimentar, venha te trazer vida, regozijo, alegria, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigada por esse maná. Obrigada por essa palavra, Senhor, sendo ministrada no meu coração e através da minha vida. Eu quero dizer que eu dependo desse amor. Sem Ti eu nada sou. Não sei nem quem eu sou, meu Pai, sem a Tua presença. Eu preciso de Ti todos os dias. Eu preciso de Ti, meu Pai, para conduzir a minha clínica, para conduzir a minha casa, para conduzir tudo aquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos, como mulher, como esposa, como mãe. Será que você pode fazer essa oração de dependência ao Senhor essa manhã? Eu dependo do Teu amor para saber quem eu sou e aonde eu posso chegar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?